Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Fernando Borges, professor de matemática da turma de vocês. Hoje nós vamos apresentar um assunto novo aqui, o assunto progressões. A gente, o objetivo da aula de hoje é a gente fazer uma introdução sobre esse assunto e nós vamos apresentar alguns temas, apresentar a história desse assunto, que é um assunto muito interessante. Ele também é legal porque ele cai em várias provas de vestibular, Enem, concursos. Então é um tema importante e muito bom aí para vocês se prepararem para o que vier aí no futuro. Além de ser um tema assim importantíssimo para a vida de vocês. Eu, no final, vou apresentar aqui alguns trabalhos, sugestão de trabalhos temáticos para vocês desenvolverem, tá? Bem, então vamos lá. Que tema é esse? Tem, vamos introduzir o assunto, vamos falar um pouquinho de história e depois eu vou apresentar os temas aí que para vocês desenvolverem pequenos trabalhos, não é nada do outro mundo, né? Trabalhos que podem ser apresentados na próxima aula, né? Vocês podem fazer numa folhinha de papel, algo escrito, ou então oralmente, que eu sei que alguns têm dificuldades às vezes de poder se expressar verbalmente. Então pode também fazer falar brevemente o que a sua impressão sobre isso aí, tá bom? Então vamos lá. Introdução. Vamos ver o que são as progressões. Estão vendo aqui que eu dei dois exemplos, só são dois conjuntos. A gente já está desenvolvendo essa teoria, né, dos conjuntos. São dois conjuntos, conjunto 1 e conjunto 2, e eles estão representando uma sequência, números em sequência. Eles não terminam, né, é uma sequência infinita. Daí os três pontinhos aqui, né? E vocês vão ver que de um número para o outro, nessas sequências, tem sempre uma lógica aqui de construção, ou seja, o número seguinte, tá vendo? Ó? Olha essa setinha aqui, ó. O número seguinte, ele é formado sempre a partir do número anterior. A mesma coisa vai se dar aqui embaixo, ó. Não são números quaisquer, tá vendo? Eu tenho um primeiro número e o segundo número é formado a partir do primeiro, né? Ou melhor, do anterior. Então tem um número aqui, o número 4. O número 4 é formado a partir do número 2. Então, ó, eu tenho o primeiro número, o segundo número, o terceiro que a gente chama de termo, né? O termo. Um termo é sempre formado a partir do seu anterior. E aqui tá vendo? São duas sequências. Vocês já conseguem perceber que essa aqui, ó, ela está subindo muito mais rápido do que essa daqui? Tá vendo? Essa daqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5 termos, ela está ainda no 9, né? Número 9. Essa aqui em 1, 2, 3, 4, quinto termo, já está praticamente quase dobrando, já está no número 16. E elas partiram do mesmo número inicial. Qual a diferença entre elas? Né? Tá vendo? Essa daqui é uma sequência onde a gente está sempre somando um número, né? Então, ó, para eu chegar no 3, eu somei o número 2. Para eu chegar no 5, de novo, eu somei o número 2. Para eu chegar no 7, eu peguei o 5, somei o número 2. Então, tá vendo? Eu estou sempre somando um valor fixo. Esse valor fixo a gente chama, né, nas sequências de razão, tá? Então a gente tem um
um fator fixo que está sempre somado ao número anterior. Vamos aqui embaixo agora, ó. Aqui embaixo a gente não está somando, né? A gente não tem um fator fixo, porque se eu tivesse, olha só, se eu obtivesse o 2 somando 1 ao primeiro termo, na hora que eu somasse 1 aqui ao 2, eu obteria 3 e não 4. Na hora que eu somasse 1 ao 4, eu obteria o 5. Tá vendo? E aqui não está acontecendo isso. Mas tem um número fixo, um fator fixo relacionando eles. Só que eu não estou somando. Aqui eu estou multiplicando. Né? Quem eu estou multiplicando aqui? O número 2. Então vocês começam a perceber que aqui, ó, os valores estão sendo dobrados, né? Um valor é sempre o dobro do seu anterior. Então existe uma razão, mas essa razão não é somada, essa razão é multiplicada. Então, quando eu tenho uma razão que ela está sendo multiplicada, pô, a sequência cresce muito mais rápido, né? A razão aqui, ela que a gente chama, né, na história, vocês vão ver aí nos livros, isso aqui é geométrico, tá? Por quê? Porque eu estou multiplicando. Então, eu tenho aqui um fator geométrico. Já aqui na sequência aqui em cima, olha lá em cima, a gente dá um outro nome para essa sequência. Como a gente está somando, a gente vai chamar ela de aritmética. Então, a nossa aula de hoje, basicamente, a gente está aqui identificando as sequências. Aritmética. Aritmética, a gente está sempre somando. Né? Geométrico, a gente está sempre multiplicando. Tá? Então, ó. Então, isso aqui, esse tema é tão legal e tão importante, né? Na história, apareceu um sujeito. Olha, vocês vão ver aqui, ó. Isso, olha só, ele nasceu em 1766 na Inglaterra, morreu em 1834. Então ele viveu no século XVIII e no século XIX. Né? 1701 a 1800, século XVIII, 1801 a 1919. Então, olha só. Esse cara, o nome dele era Malthus. Depois vocês chequem com o professor de geografia de vocês. Vocês vão ver isso aí também, que é bem interessante. Ele montou uma teoria. Olha aqui a teoria dele, ó. Olha só. As populações humanas crescem em progressão geométrica, ou seja, a humanidade vai se duplicando, se triplicando, ou seja, tem algum fator de crescimento ao longo do tempo, né? E ele é geométrico. O problema que ele apontou na época é que os meios de subsistência, ou seja, a comida, a energia, os produtos, né, de higiene, o transporte, os recursos para a sobrevivência do homem cresciam em progressão aritmética. Então ia chegar um ponto em que, como a população crescia muito mais rápido do que aquilo que ela precisava para sobreviver, haveria uma catástrofe. E essa catástrofe se daria na forma de guerra, na forma de fome, na forma de epidemias, né? Então, ele estava errado, porque, na verdade, a Revolução Industrial, né, vocês vão ver com o professor de história de vocês, acabou fazendo que os meios de subsistência também crescessem de uma forma
geométrica nunca vista antes, né? A indústria de alimentos, a indústria de vestimento, o vestuário, né? Os meios de transporte, pô, tudo se desenvolveu numa forma geométrica e até maior que a população. Então, pô, essa é a causa de hoje a gente ter sobrevivido, né? Mas ele não deixa de estar certo, porque de Malthus até hoje, o que mais a gente teve foram guerras, né? Revoltas, por causa de fome, por causa dos recursos. Então, as guerras sempre foram característica da humanidade. Tá? Então, o que eu quero de vocês? Vamos lá. Quais são as ideias, né, que eu estou pedindo? Vocês vão fazer, né, vão desenvolver em cima disso que a gente estudou, da introdução desse assunto, três temas. Um tema. Vocês vão escolher o tema que vocês querem trabalhar. Quero que você, primeiro, relaciona isso que a gente falou aqui com finanças. Simula uma dívida crescendo aritmeticamente, aí o termo para isso é juros simples, ou geometricamente, juros compostos. Compara essas duas situações. E depois me responde essa pergunta aqui, ó. Por que o brasileiro se endivida? Pode dar um exemplo, por exemplo, uma dívida no cartão de crédito. Então, isso aqui é para vocês verem a relação disso com a área financeira. Um outro trabalho também, aí você pode escolher, tipo a pandemia, um assunto do momento. Por que que o crescimento geométrico tem a ver com a propagação do Covid? E por que que os médicos falam, né, que a quarentena é importante? Demonstra isso com os números. Pega lá aquela nossa situação lá em cima da sequência geométrica, mostra lá, pô, se a gente não tivesse quarentena, por que que o vírus se propagaria geometricamente? É uma coisa bem simples. Você pode, né, quem tiver com dificuldade de colocar isso no papel, tenta me explicar, tá? Um outro trabalho também é o seguinte, isso que a gente falou aí do nosso amigo Malthus, dá mais uma lida sobre ele e tenta mostrar por que que ele enxergava os problemas da humanidade daquela forma. Faz uma simulação de crescimento da comida, compara isso com o crescimento da população numericamente. Tá? E outra coisa é a seguinte, também quem quiser pode escolher um tema livre, ou seja, busca outros exemplos interessantes sobre progressões que você pode ter encontrado. Por exemplo, quem faz iogurte trabalha com isso aí. Vai lá crescendo as bactérias, né? Tá? Então, na próxima aula, vou, vou convidar vocês a apresentarem, né? Vamos ver aí. Gostaria que todo mundo me apresentasse. Isso já vai fazer parte da avaliação e já vai ser parte da introdução. Vai ser muito importante para a gente continuar, tá? Bem, agora eu vou imprimir vamos imprimir aqui e vou mandar isso aqui para vocês num PDF, tá? Mandar aqui imprimir. Vamos colocar aqui um nome. Vou mandar ele salvar, beleza. Vou mandar o PDF de vocês, tá? Bem, gente, agradeço aí a participação de todos. Cuidem-se, bom fim de semana aí para vocês e que aguardo vocês aí na próxima aula. Obrigado aí pela atenção de vocês. Tchau.